Vamos à meditação dessa noite? Eu gostaria de pedir para a irmã abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 57. Isaías, livro do profeta Isaías, versículo de número 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo de número 15. Isaías 57, 15. Quero ler esse texto e depois a gente vai trabalhar bastante na vida do apóstolo Paulo. Isaías 57, 15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vamos orar. Pai bendito, coloco diante de Ti as nossas vidas, e nesse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor possa revelar, ou melhor, iluminar a Tua palavra que nos foi revelada pelo Teu Espírito ao nosso coração. Nessa noite, Pai de amor, fala conosco, nos abençoa, Senhor, nos abençoa de uma forma muito grande, Senhor. Nos abençoa falando conosco. Senhor, eu acredito tanto que este é um dos grandes milagres que o Teu povo pode viver diariamente. Ouvir a Tua voz, saber que o Teu Espírito está habitando em nós e está feliz conosco. Está sentindo o Teu consentimento e sendo guiado pelo Teu Espírito, conduzido por Ele. Então, nessa hora, eu quero Te pedir mais uma vez, ó meu Deus, fala ao nosso coração, fala ao coração do Teu povo, fala ao coração da Tua igreja, fala quebrando cadeias, quebrando grilhões, quebrando sentenças, quebrando culpas, quebrando tudo aquilo que não vem de Ti. Senhor, nós somos pessoas que aprendemos tantas coisas, algumas delas coisas maravilhosas, em que puderam nos aproximar de Ti e até mesmo da Tua palavra, mas aprendemos também, Senhor, ao longo da nossa vida, tantas besteiras, tantas heresias, tantas coisas erradas, tantos sofismas. E diante disso tudo, muitas vezes só nos afastamos mais de Ti. E nessa hora, o que eu quero Te pedir para o Teu povo, para mim, para a Tua igreja, é que o Senhor conceda a cada um de nós os Teus óculos, para podermos enxergar as Tuas manifestações, para podermos ver os Teus milagres, para podermos entender os Teus segredos, para podermos viver uma vida na Tua presença, sabendo que estamos no centro da Tua vontade. Obrigado, ó Deus, pela vida que nos destes. Obrigado pela família que nos destes. Obrigado por essa igreja amada. Obrigado por esses irmãos queridos. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Quero ler mais uma vez essa porção tão linda das Escrituras. Eu não sei se você sabe, Isaías é o profeta messiânico. Dentro da divisão do Velho Testamento, que é o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, tem os profetas maiores e os profetas menores. Aí alguém diz, profetas maiores porque eles eram grandão?
e menores porque eles eram pequeninhos? Não, eram pela quantidade que profetizaram. Isaías é um dos profetas maiores, porque ele profetizou muito, profetizou bastante. E dentro da revelação que Deus deu a Isaías, ele é chamado profeta messiânico, porque quando ele profetizava, ele profetizou muito sobre o Messias. Ele disse que de uma virgem nasceria aquele que governaria todas as coisas, o Salvador. Ele disse que Deus habitaria entre nós e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco, e se tornou real. Ele disse que o Messias seria um servo sofredor e que seria humilhado e seria pisoteado, seria abandonado, mas pelas pisaduras dele seríamos sarados. Isaías foi como se ele enxergasse o ministério de Jesus na sua essência. E historicamente, a maior descoberta histórica e arqueológica de todos os tempos são os manuscritos de Qumran, ou manuscritos de Mar Morto. E dentre esses manuscritos, o livro do profeta Isaías está intacto, datando por volta do ano 100 a.C. Isso foi descoberto em 1948. Pesquise mais. O profeta Isaías, ele é maravilhoso nessa premissa, porque ele vai falar muito sobre Jesus, e ele vai falar muito sobre o dilema e a obra de Jesus. Dos teus pecados eu não me lembro mais, olhai para mim e seja salvo, sempre relatando a pessoa de Jesus em destaque. E aqui é uma mensagem de paz para os arrependidos. E eu quero hoje trabalhar aqui nesse texto para te falar sobre um assunto que é de fato muito importante aos nossos corações. O tema da minha mensagem é que nós crescemos sempre quando somos atribulados. Nós crescemos sempre quando somos atribulados. Eu sei que você, como eu, não gostamos de ser atribulados, não gostamos de ser provados, mas a tribulação na nossa vida é a escola de Deus para nos fazer crescer e sermos aprovados. E eu quero retomar a leitura desse texto, peço licença para ler de novo, e até quero ler na NVI e nessa versão novamente para te clarear mais os lugares em que Deus habita. Porque nós gostamos muito de adorar a Deus pelas flores que Ele nos dá. É ou não é, amados? Mas raramente o adoramos pelos espinhos. E hoje eu quero te ensinar a adorar a Deus pelas flores e pelos espinhos. Porque se Ele te deu, é porque Ele tem um propósito. Na revista atualizada, novamente, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Deus está dizendo que Ele tem duas moradas, duas em especial: o seu trono sublime nos céus e no coração de um humilde, de um quebrantado, de uma pessoa que vive o contrimento de olhar para dentro de si e dizer que não é nada. E eu quero ler na NVI, que está no nosso telão: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Eu não sei como você está hoje aqui, amado, mas Deus quer habitar no seu coração. E não somente hoje, mas sempre. Mas pastor, e se eu não estiver contrito hoje, estiver feliz? Então Ele já revela a você
que está ao seu lado através da alegria, porque a palavra de Deus diz que a alegria que o Senhor é a nossa alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, existem momentos de alegria na vida do crente, então glorifique sim. Talvez o seu casamento vai bem, você teve promoções, está tudo bem sobre você, então glória a Deus. Como disse Tiago, está feliz? Cante louvores. Mas na sua alegria, cuidado com uma coisa, com a soberba. Com a soberba. Muitas vezes nós nos sentimos merecedores de muitas coisas, e a nossa autojustiça, presta atenção, a nossa autojustiça é a ponta de soberba que faz com que Deus deixe de habitar nesse coração contrito. Entendeu? A soberba. Eu orei, Deus fez, porque eu sou bom. Eu dizimei, Deus fez, porque Ele tem que fazer, porque aí se não fizer, umas besteiras aí vai. Não, esquece. A nossa vida, ela é marcada pelos milagres do nosso Deus. Você não merece o Evangelho, nem eu, mas Deus se revelou a nós em Jesus por amor. É graça, é favor imerecido, é misericórdia. Pastor, então para que pagamos preço? Por que temos que nos posicionar? Por que temos que fazer as nossas atitudes também? Porque as profecias de Deus são condicionais. Se me ouvirdes, então, se obedecerdes, então, se cumprirdes logo. Ô pastor, por quê? Por que é condicional, pastor? Por que então eu tenho que fazer tudo isso? Ora, se Deus está mandando eu fazer, então me explica melhor. Irmão, lembra disso. Quando Deus te pede algo, não é porque Ele vê que nós sejamos muita coisa, não. Nós não somos nada. E o profeta disse que as nossas atitudes é como trapos de imundícia. O que Ele pede para nós é, na realidade, como demonstração do nosso amor e da nossa obediência e gratidão a Ele. Quando você paga um preço, você está demonstrando uma oferta de gratidão àquele que te deu um presente. Quando você é fiel, você está pagando um preço, você está demonstrando a Deus a sua gratidão e a sua devoção pelo que Ele realizou na sua vida de graça, sem merecer. Quando você o obedece, você está dizendo, sim, eu acredito nos teus mandamentos, e eu entreguei a minha alma nas tuas mãos, e por isso estou aqui crendo nas tuas promessas, não porque eu mereça muita coisa, mas porque tu me prometeu de graça, e eu só me ponho na brecha para poder ver as tuas promessas se cumprir na minha vida, amém? Irmão, abandone todo o sistema legalista, diabólico, que você tem que dar pratinhos para Deus te dar pratinho. Irmão, pratinho se dão para os ídolos, velhinha se acende para os ídolos. O Deus de amor espera de nós fé incondicional, postura, entrega, não é barganha interesseira. Não é aquela pessoa que dá o dízimo porque fala, Deus vai me dar 100 vezes mais, então eu vou, entendeu? Barganha, não. Dizimamos porque amamos a Deus, dizimamos porque reconhecemos que Deus tem cuidado de nós, dizimamos como dizendo, Deus, tu tens sido tão maravilhoso para com a minha vida, para com a minha família, para com a nossa igreja, para com os teus servos, a nossa família como igreja, que eu quero dizimar para que muitos outros venham e se tornem filhos dessa igreja. Senhor, obrigado. Essa é a relação do Evangelho, relação baseada em amor. E aqui Deus está dizendo que Ele habita nesses dois lugares. Pastor, e onde tem a ver a tribulação? E onde tem a ver crescer? E onde tem a ver? Isaías 55, 11, quero só fazer essa leitura com você. Olha só, diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Amém? A palavra de Deus não volta vazia. Se Deus disse algo, Ele vai cumprir. Se Ele está dizendo que Ele habita no céu, um céu de glória, um céu santo, mas habita no coração do contrito, do humilde, do abatido, é porque Ele habita e Ele habita. A grande questão é que muitas vezes nós nos esquecemos disso e a incredulidade entra no nosso coração. E hoje eu quero te dizer, não permita com que o seu coração seja incrédulo. Está com o coração abatido, está com o coração contrito, saiba que esse coração é uma morada de Deus, é uma morada do Pai, porque se pressupõe uma ideia. Qual é a ideia? Se você tem um coração contrito, um coração abatido, um espírito quebrantado, você demonstra humildade. E Deus ama pessoas humildes, porque é na humildade que nós dizemos: estou aqui para aprender, Senhor, estou aqui para ser ensinado. E hoje eu quero te ensinar que a tribulação, ela vai ser uma bênção na sua vida, se você lembrar que Deus tem um propósito. Vamos lá para Romanos 12, eu quero ler um texto de Romanos 12, 2, vamos lá para Romanos. Você acredita que Deus tem um propósito em tudo na tua vida? Você acredita mesmo que Deus tem um propósito em tudo? Eu quero ler esse texto de Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, não entre na forma, no molde desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, busque uma mudança de mente. Aonde, pastor? Aprendendo nas faculdades, aprendendo nas universidades? Eu quero te dizer que elas são úteis e fazem o seu papel social magnífico. Não, mas há um ensino além das universidades, das faculdades, que é aprendendo de acordo com a palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus disse que habitaria com o contrito. Admita isso na sua mente, admita isso no seu coração. Davi, em muitos momentos da sua vida em que ele estava passando por grandes tribulação e a sua alma estava abatida, ele dizia: ó minha alma, louve a Deus, minha alma, louve a Deus. Cante, se alegre, minha alma. Em outras palavras, ele se reposicionava. Como que nós devemos nos reposicionar? Acredito em mandingas, acreditando em rezas? Não, acreditando na palavra revelada de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a boca de Deus. Ela é a promessa de Deus. Se aproprie dela, se agarre a ela, vá até ela. Porque Deus tem algo especial no seu coração, meu amado. Deus tem algo especial. Deus tem uma promessa a cada manhã. Deus tem algo a se revelar a você sempre. Creia nisso e projete sua mente nisso e deposite o seu coração nisso. Eu me lembro de uma missionária que eu aprendi essa lição com a missionária e sempre me lembro dessa missionária e desse testemunho que ela disse. Ela passava por uma tribulação. Então ela orava, e ela procurava em cima daquela tribulação orar especificamente e pedir uma solução, e depois ela já começava a se alegrar e sorrir e dizer: Espírito Santo, da onde vai vir o milagre? Da onde vai vir a situação? Da onde vai vir o escape? Da onde vai vir a provisão? E ela já começava a viver uma alegria antecipada do milagre. E eu aprendi isso com ela, porque isso é ter fé. Isso é ter fé. A mente dela acreditava no milagre.
Por quê? Porque ela era autossuficiente? Não, porque Deus disse que Ele é um Deus de milagre. Ele disse que Ele habita com contrito. Ele disse que a palavra dele não volta vazia. Ele disse que se batêssemos na porta, a porta se abriria. Ele disse que se pedíssemos, Ele responderia. Ele diz, então Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Ela sorria, e eu lembro disso. Então, em muitos momentos da minha vida, eu também ponho em prática esse princípio, porque eu tenho certeza que Deus vai responder. E por onde vai ser? Aonde vai ser o milagre? E Deus sempre faz das formas mais variadas, das formas mais maravilhosas e surpreendentes. Amém, queridos? O que diz aqui? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Logo, é uma experiência ou não é? Sim. Qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade para você. A vontade dele na sua vida sempre vai ser boa, sempre vai ser perfeita e sempre vai ser agradável. Amém, queridos? Pastor, agora pipinou tudo. Estou dando nó. O Senhor disse que a tribulação nos faz crescer, que a gente tem que ter expectativa, mas eu estou só vendo, como dizem muitos conhecidos, e até a gente ouviu muitos irmãos dizer, quanto mais eu oro, mais aparece demônio, pastor. O negócio está inverso, né? O católico fala também, quanto mais eu rezo, mais aparece assombração, não é? Mas, aparece, né? Então, poxa, o que está acontecendo? Onde está o bom aqui de Deus? Onde está o perfeito aqui de Deus? Onde está o agradável aqui de Deus? Acabamos de fazer uma campanha, minha família está empolvorosa, meu chefe está parecendo que está atribulado, a porta se fechou que era para abrir. Filho, convença a si próprio e o seu coração que Deus tem algo bom para a sua vida. Deus tem algo perfeito para a sua vida. Deus tem algo agradável para você. Pega nessa noite os óculos de Deus, a Bíblia Sagrada, põe em você e fica tentando enxergar o que você não consegue ver de forma natural. A tese que eu quero defender nessa noite é a seguinte: essa provação que vem sobre você, essa tribulação que vem sobre você, essa dor que vem sobre você, essa aflição que vem sobre você, essa afronta que vem sobre você, não veio para te destruir, mas veio para te fortalecer em nome de Jesus. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Ou eu sou de Deus ou eu não sou de Deus. Eu entreguei a minha alma a Jesus, e Ele disse, aquele que vem a mim, de nenhuma forma os lançarei fora. Estamos na mão do Nazareno bendito de Israel. Estamos depositados os nossos corações naquele que ressuscitou e vive, naquele que venceu o diabo, naquele que venceu a morte, naquele que vai um dia me buscar. Logo, Ele tem um propósito. Essa situação não veio para te destruir, ela veio para te fortalecer. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você, então, pastor, me explica um pouco melhor. Me explica um pouco melhor essa boa e essa perfeita vontade de Deus. Me explica melhor, já que isso tudo não veio para me destruir, veio para me fortalecer. Então me explica um pouco melhor. Me dá ideias, para que eu entenda. Porque o grande dilema, irmãos, é esse. É a gente não entender os desígnios de Deus. Deixa eu dar uma explicação aqui para você de algo que acontece hoje no mundo natural. Por exemplo, na psicanálise. Quando vai uma pessoa a um psicanalista, e esse médico das emoções, que é um médico, eles estudam as emoções, muitas vezes a pessoa sai de lá aliviada e curada e não tomou um remédio. O que ele deu que foi tão bom? Será que a pessoa precisava desabafar?
Sim, ora, muitos problemas são esses, das metrópoles. Por isso que a igreja, amados, é uma comunidade terapêutica. Quando o Espírito Santo criou a igreja, Jesus criou a igreja, já deixou esse viés relacional maravilhoso. A igreja é comunidade terapêutica. A igreja é comunidade terapêutica porque é um útero de relacionamentos em amor, em amizades, em irmandades. Quanto mais amigos você tem, quanto mais irmãos você tem, quanto mais comunhão você tem, você provoca cura em você mesmo, porque você chora com quem está chorando, você se alegra com quem está se alegrando. E os mandamentos recíprocos do Novo Testamento só se dá para ser experimentado em amizades, em relacionamentos de mutualidade. Olha que interessante. Mas voltando ao psicanalista, a minha esposa, ao fazer a sua faculdade de psicologia, perguntou: então, professora, a doutora Isildinha, uma exímia psicanalista, como que a gente faz para, muitas vezes, ajeitar alguns parafusos desajeitados dentro da pessoa? Porque todos nós temos alguns parafusos, irmãos, meio, fora de sintonia. Ora por causa de uma criação, ora por causa de um trauma, ora por causa de uma dor. Isso tudo a gente precisa de ajeitar. Na igreja a gente ajeita. Irmãos, a igreja é uma comunidade terapêutica. Deixa eu abrir mais um parênteses antes de falar desse dia. Tão maravilhosa, tão maravilhosa. Na igreja a gente chora. Chora ou não chora? Hoje eu vi irmão chorando. Chora. Se rala. Na igreja a gente grita: glória a Deus, aleluia! Sai de casa bravo com a mulher, chega na igreja, aleluia, 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 aleluia. É verdade, até nesse método, irmãos, isso daqui a 2.000 anos, entendeu? A mais, há 4.000 anos, Deus elegeu Abraão numa comunidade, é verdade, comunidade terapêutica. O canto, irmãos, a igreja, porque está na Bíblia, no Velho Testamento, de forma especial, um bloco de livros chamados livros poéticos. Canções. O povo de Deus no Velho e no Novo Testamento, o povo que canta. Canta, canta, canta. Por quê? É terapia. Mas é uma terapia do Espírito para nós. Estão entendendo, amados? Na igreja é a morada de Deus, é a habitação de Deus. Então vem toda a bênção de Deus, espiritual, sentimental e física. E muitas vezes a gente acha que o grande milagre é só físico, paralítico andando. Isso é maravilhoso. Mas muitas vezes são almas fragilizadas, quebradas, destruídas por um passado cruel, que Deus vai ajeitando a cada culto, e o irmão vai se integrando melhor. E quanto mais eu sou cheio do Espírito Santo, mais eu demonstro gestos de relacionamentos marcados em amor. Quanto mais eu sou cheio do Espírito Santo, mais quebrantado eu sou, mais devoto eu me torno, um adorador realmente expressivo. E olha só, você não foi nem no psicanalista, você foi no doutor Emanuel, ele te curou e te ajeitou todos os parafusinhos, todos. Pastor, e onde entram esses especialistas? Eles entram para casos extremos, de traumas especiais, de vidas e mazelas que realmente precisam ser consultadas. E existem casos, de fato, que algumas pessoas têm uma química menos no cérebro. É o caso, por exemplo, daqueles que sofrem de esquizofrenia. São pessoas que precisam de um remédio, e aí eles vão medicar uma dose certa, etc. Mas voltando à doutora Isildinha, e a cura? Como que se processa? E a cura? E os alunos perguntaram para ela: mas e aí, como a gente ajeita o parafuso? Você medica prego, medica porca, parafuso torto, chave de fenda? E ela disse assim: não, você só dá a resposta pela qual a pessoa precisa. Como assim? A resposta. No momento em que a pessoa que sofre por algo e não entende por que sofre, ela enxerga o motivo pela qual ela sofre, a resposta traz à luz a verdade, e a verdade liberta. Você lembra de algum texto que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? A palavra de Deus nos traz clareza. Jesus nos liberta. Olha que coisa fantástica. A ciência está dizendo agora, 2.000 anos depois, que quando
quando você é confrontado com as suas verdades. Pastor, a igreja é um lugar que massageia o ego ou que nos mostra os nossos defeitos. Fala da verdade. O irmão que mente está mentindo demais. O pastor, filho, acorda que a mentira do diabo vai te levar para o inferno. O marido que é bruto, o filho que é desobediente, que é confrontado e que ele vê um dragão diante dele e ele diz: eu sou assim, porque só o humilde enxerga a verdade em si. É curado. Então, aonde tudo isso serve? Para que na tribulação eu cresça. Eu quero te fazer entender uma coisa aqui, quero te dar uma receita, que eu sei que você sabe, mas eu quero, nesse processo de tribulação, te dar uma receita. Guarda no coração, em primeiro lugar, que você é barro, eu sou barro, e estamos nas mãos de um oleiro. Você é vaso de barro, está em construção constante, ele é o oleiro supremo. Sabe qual que é o grande problema da nossa vida? A gente começa a se considerar que a gente não é vaso de barro, que a gente é coisa muito importante. E o apóstolo Paulo disse assim, que nós somos vasos de barro, mas dentro desse vaso habita um rico tesouro. Quem é o rico tesouro que habita dentro de nós? Jesus Cristo, amados. A tribulação lembra disso, amado. Muitas vezes você foi feito um vaso bonito e já foi usado por Deus com um propósito, mas por vários motivos, e aí não entendemos os propósitos, mas lembre-se, Deus prometeu que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus quer te fazer de novo. Talvez a vida, talvez as lutas, talvez as provações, talvez você mesmo se permitiu uma queda por orgulho e rachou. Vaso quebrado serve para alguma coisa? Não serve para nada. Vaso quebrado não serve para nada. E a Bíblia fala que Deus tem dois tipos de vasos: vasos de honra e vasos de desonra. E Deus não nos elegeu para vasos de desonra. Você nasceu para que a glória de Deus fosse manifestada no mundo. Então o vaso quebrado não serve, porque Deus derrama o Espírito dele e vaza tudo. Deus derrama o Espírito dele e vaza. Os tesouros preciosos vão embora. E aí o que o oleiro precisa fazer? O que o oleiro faz? Quebra e faz de novo. Você é vaso, amado. Saiba que a tribulação está te fazendo de novo um vaso melhor do que era anteriormente. Um vaso talvez você nem foi quebrado. Presta atenção. Irmãos, Deus me deu um insight maravilhoso numa das aulas do semestre passado. Olha que coisa fantástica, olha que insight fantástico. Olha que insight fantástico. Nós somos vasos, certo? Nós somos vasos. E muitas vezes, nessa compreensão de vasos, a gente começa a se encher de si mesmo. Vem cá. Quando você está cheio de si, vou dar um exemplo aqui. Esse copo está meio de água, certo? Você é o copo, seu vaso, mas está cheio de água. Mas Deus quer derramar 200 ml de azeite. Mas está cheio de si. Aonde vai ficar o azeite de Deus? Para fora. Para fora. Então, pastor, por que a gente precisa aprender? Por que a gente precisa aprender? Já que, eu ensinei isso aos meus alunos no seminário, já que de fato Deus pede para a gente aprender. Irmãos, você aprende para desaprender. Essa é a realidade. Você não aprende simplesmente por aprender, para mostrar que você é bom, competente e nobre. Você aprende para dilatar o seu coração, para dilatar a sua vida, para mostrar que você nada sabe do que sabe, e nesse processo o seu copo fica maior. Eu diria que é o seguinte: Deus joga em nós o conhecimento, supondo que esse copo é um copo de barro, e ele está em construção. Deus joga mais barro aqui dentro, e nós falamos assim: como agora eu sou bom, eu aprendi, agora eu pego o pastor, olha lá, sei mais que ele,
ou seja, está cheio de ego, está cheio de si, sendo que esse vaso só serve para alguma coisa se ele estiver cheio do azeite de Deus. Então Deus pega o conhecimento e joga dentro de nós, que seríamos como mais barro. Aí a gente vai diante da cruz e fala: Deus, eu não sou nada, e me humilho, e automaticamente, ao virar de ponta cabeça e se esvaziar de nós mesmos, Deus vai lapidando as bordas e acrescentando mais tamanho. Esse copo que é de 200 ml vira de 400 ml. Para quê? Para que quando o Espírito Santo descer, não só fique mais dentro e acumulado azeite dentro desse, mas ainda possa caber mais. Está entendendo o processo do conhecimento na nossa vida? Para que serve? Não serve para a gente se encher da gente mesmo, gente. Não serve para a gente se encher. Cristianismo é isso, é se esvaziar de si, é se esvaziar do ego, é dizer: eu estou cansado de mim mesmo, o que me interessa não é o que penso eu, mas o que pensa Deus. E aí a gente se esvazia da gente e se humilha com a boca no pó, e Deus vai moldando de ponta cabeça e vai dilatando. Por quê? Vou concluir essa ideia, esse insight que creio será algo mais ou menos disso. Porque quando a gente se converte, a gente é um copinho rasinho, de 50 ml. E dentro de nós, o Espírito Santo é derramado para que a gente se mantenha de pé. Mas depois que a gente cresce, começa a se tornar um obreiro, começa a se tornar um ministro, começa a abençoar, orar para as pessoas, ser ministro na igreja, cantar, agora aquele vasinho de 50 ml já não dá mais, porque aquilo é só para você. Aí você então pede para Deus que te fazer crescer, e você se humilha, e Ele vai colocando mais massa, e agora você já é de 200 ml, porque agora você já pode abençoar os outros. Mas aí Deus quer te usar mais. Deus quer te usar mais, aí você vai e se humilha de novo diante de Deus, e Deus faz você ser 500 ml, 1 litro, 2 litros, e é por isso que tem gente, amados, que é um vaso grande. Lembra? Você está em construção, para que você seja um vaso de honra para a glória de Deus. Agora essa construção de Deus em você, só acontece quando você tem um coração humilde, quando você tem um coração contrito e quando você se esvazia de você mesmo. Segundo lugar, as nossas experiências vividas, nos nossos momentos de tribulação, de dor, de provação, de aflição, servirão no futuro para curar multidões em nome de Jesus. Eu estou te dando essas duas respostas hoje, que você é um vaso, o Senhor é um oleiro. Lembre-se sempre disso. Pode por acaso o vaso dizer: faça-me desse jeito, ou é o oleiro que faz como ele quer? Queridos, na escola aprendemos uma matéria para fazermos uma prova para sermos aprovados. No reino de Deus, Deus nos dá a prova, e a matéria vamos aprendendo, e aí somos aprovados. Ele é o oleiro da tua vida, Ele cuida de você. Lembre-se disso, dependa disso. A palavra dele não voltará para você vazia. Ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade na sua vida. Essa tribulação que te veio, não veio para te destruir, veio para te fortalecer. Essa situação que foi estabelecida na tua casa, não veio para te destruir, veio para te fortalecer em Cristo, como cabeça, como mulher, como homem e mulher de Deus em nome de Jesus. Segundo lugar, as suas experiências. Pastor, mas sofro tanto, pastor. Já passei uma tribulação lá atrás de doença. Agora que estava tudo bem, ganhando bem, perdi o emprego. Agora estou passando privação. Agora, Senhor, eu estou passando. Meu filho, pastor, meu filho está rebelde, pastor. Por que está tão rebelde, pastor? Minha mulher, pastor. Por que, pastor? Por que, pastor? Calma, filho. Você é vaso. O oleiro está pintando o quadro da tua vida, está te moldando. Confia em Deus. Confia e entrega tudo ao Senhor. Confia e entrega. Hoje, essa situação na sua vida, na semelhança de um quadro que pintamos, parece que o artista jogou um monte de tinta e fez um borrão. Pá! Aí você olha para aquele painel e fala: credo, que
coisa horrorosa, que coisa nojenta, que é isso? Perdi um ente querido, meu marido foi embora, me trocou por 2 de 25, olha só, né? Ou, o contrário, a coroa enxuta troca por 2 de 25, e aí vai. Meu Deus, isso é um borrão, pastor. Tem vontade que é boa, perfeita e agradável? Para com essa ladainha, pastor. Para. Irmãos, eu creio na soberania de Deus. Eu creio que nós, como pessoas, devemos nos posicionar corretamente, dando uma resposta favorável. Mas na hora que a gente perde essa dimensão do oleiro supremo que governa todas as coisas, a vida se torna muito fria, muito humana, muito limitada, muito centralizada no eu e nas nossas decisões. E eu quero te dizer que você não vai escolher as coisas da sua vida por tudo. Deus está no controle da tua vida. Os teus filhos podem até ser como você sonha, mas pode ser que eles te deem trabalho que vocês não esperavam. A sua saúde pode ser que não te represente uma coisa tão boa quanto você gostaria. Mas lembre-se, Deus tem propósito em tudo. As experiências, como eu falei, na semelhança de um quadro, de um borrão. Hoje o pintor faz uma parte só, mas ao passar de uma semana, ao passar de um mês, ao passar de um ano, ao passar de uma vida, você vai ver que aquilo não era um borrão, que é um painel maravilhoso que Deus pintou da história da tua vida. Filho, a sua vida ainda não acabou. A última página não está escrita. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Então, pastor, por quê? Qual é a relevância de eu sofrer o que eu estou sofrendo? O Senhor disse que Deus está construindo. É porque amanhã você será canal de bênção para muitas pessoas que sofrerão o que você está sofrendo hoje. E você dará respostas e esperança àqueles que sofrem. E Deus será glorificado na sua vida. Você será usado como um veículo e um canal de bênção para abençoar milhares. Hoje a sua doença é um borrão, mas amanhã a sua doença, depois que Deus te curar e te dar o seu livramento, você vai ensinar para aqueles que sofrem nunca abandonar Jesus, porque Jesus te deu vitória. E você vai ser um veículo vivo de Deus, de consolo aos que sofrem, de consolo aos que estão aflitos, de esperança aos abatidos, porque Deus te escolheu para esse propósito. Está entendendo, amado? Está entendendo? Eu sei que a tribulação não nos parece fazer crescer, mas essa é a grande razão de Deus nos permitir. E eu gostaria de concluir com vocês lendo um texto de 1 João, para que você continuasse no seu processo de crescimento, sendo um vencedor sempre. Você crê que Deus vai te fazer vencer em Jesus Cristo? Você crê que Deus vai te fazer vencer todos os obstáculos? E eu quero te dar aqui uma receita que o apóstolo João deixou para as igrejas da Ásia. Não desista de Jesus Cristo na hora da tribulação. Não desista de Jesus Cristo na hora em que Deus estiver te fazendo de novo. Não desista, porque lá na frente você será uma bênção, como Jó foi para todos aqueles que sofrem. Lembram da vida de Jó? Lembram? Irmãos, o homem que mais sofreu. Mas depois que Deus reverteu todo o quadro da vida dele, o que Jó é para nós? Jó é o exemplo de fidelidade, de lealdade. Jó é um canal de bênção. Já não vive mais, mas a sua vida fala por si. O seu exemplo demonstra por si. É isso que Deus quer fazer da sua vida, filho. Deus quer tanto te galardoar, mas Ele quer mais. Mais do que isso, Ele quer te usar como ferramenta dEle na terra, como um lápis na mão do artista, como um pincel na mão do pintor. É isso que Deus deseja de você. E não há nada na vida mais maravilhoso
do que sermos canais de Deus para aqueles que precisam de Deus. Sermos resposta de Deus para aqueles que precisam. E aqui o apóstolo João fala de algo maravilhoso. No versículo 4 e 5 de 1 João 5. 1 João 5, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Que é? Qual é? A nossa fé. Tenha fé em Jesus, filho. Tenha fé. A última página da sua vida não foi escrita. Essa provação somente te fortalecerá. Essa dor não veio para te matar, mas veio para te curar. Essa tribulação veio para te exaltar. Essa aflição vai se tornar em consolo para milhares. Deus tem um plano na sua vida. E o versículo 5: e quem é que vence o mundo, senão aquele que crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Então você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a tribulação, ela não vai poder nos deter, e a provação não vai poder nos segurar. E eu queria orar agora, enquanto os ministros de música cantam o hino. Eu queria orar e te pedir para que você se desafiasse no seu coração agora algo bem importante, dizendo: Deus, essa provação não vai me destruir, antes eu vou olhar em Ti, eu vou buscar em Ti e vou se fortalecer em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, eu convido a igreja a se levantar, eu convido você agora a se colocar de pé. E você que sente que essa palavra veio ao seu coração, você que sente que essa palavra veio para você, vem aqui na frente. Enquanto o Ministério de Louvor canta esse hino, que eu quero orar por você e pedir que Deus mude a sua história nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Venha para frente, comece a orar enquanto o Ministério de Louvor canta esse hino. Aqueles que nos assistem em casa, eu te peço para você se colocar de pé, para você pôr a sua mão sobre o seu coração e também começar a clamar e dizer para você mesmo, diante de Deus: essa situação, essa dor, essa doença, essa angústia, esse mal, essa luta, isso não vai me destruir, não vai, porque Deus é na minha vida, vai me fortalecer, Deus vai me fortalecer e eu vou vencer, porque eu estou em Jesus e Jesus venceu todas as coisas e eu sou mais do que vencedor nele. Então comece a se apropriar dessa palavra, comece agora e comece a orar em nome de Jesus. Todos aqueles que sentem, não fiquem com vergonha, que sentem que Deus falou com você, venha para frente, venha. Essa é a oração que eu quero fazer por vocês, quero orar por vocês, quero me apropriar das promessas de Deus na sua vida. Venha sim, venha e peça, enquanto o Ministério de Louvor canta o hino. Vai orando, igreja, vai orando em nome de Jesus.